Fala, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo extraindo insights do livro Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital do Walter Longo. Nós estamos indo para já estamos na parte 3, capítulo Mutualidade. Saímos da efemeridade, onde rendeu 3 vídeos bem interessantes, renderiam mais, mas eu peguei os principais insights. E esse Mutualidade, né, é interessante que reler este livro em outro momento, eu li ele já tem uns 2 anos eu acho, reler este livro em outro momento da minha vida, da minha profissão, de todos os acontecimentos relacionados à tecnologia e tudo que vem acontecendo, e eu me aprofundando cada vez mais em estudar comportamento humano, e aí reler e esbarrar com essas reflexões do Walter Longo de novo, é extremamente interessante, ao mesmo tempo, em alguns momentos até me gera um desconforto, porque em algumas afirmações do Walter Longo nesse livro, eu me coloco ali e falo, caramba, como é que eu li isso naquela época e simplesmente deixei passar muitas coisas, muitas reflexões, e esse capítulo Mutualidade, reler ele em vários momentos me gerou desconforto. O que é essa? Também vou fazer mais de um vídeo desse Mutualidade, porque tem muitos pontos interessantes que eu posso trazer aqui para a gente refletir junto, né? Esse Mutualidade é basicamente onde ele ressalta, ele começa contando a história de uma pessoa que levanta e cada vez menos ela precisa tomar as próprias decisões ou interagir entre os dispositivos móveis, entre os dispositivos tecnológicos, e cada vez mais a rotina dessa pessoa vai ficando mais automatizada através da evolução da tecnologia e da internet das coisas. Conta essa história e aí ele começa a ressaltar que essa mutualidade digamos que é a conexão massiva entre as partes tecnológicas, entre os dispositivos tecnológicos, e aí eu falo dispositivo tecnológico desde um smartphone ligado a uma geladeira até um robô de atendimento a uma loja ligada a um sistema de pagamento. Então essa conexão massiva entre as máquinas é o que ele chama aqui de conexão da mutualidade para gerar a generatividade, se eu não me engano é esse termo. E que me incomodou bastante que em alguns momentos ele cita essa mutualidade, essa conexão entre as máquinas, direcionando termos como indivíduo, termos como novos seres, direcionados a essa tecnologia, às máquinas. Ele traz a visão de que as máquinas passam a ser indivíduos. Eu entendo que é uma reflexão, porque já que as máquinas estão interagindo entre si sem a necessidade da intervenção humana, elas passam sim a ter uma conexão própria, né? Elas passam sim a ter um comportamento próprio, parecido com nós seres humanos, que nós interagimos entre nós e temos os nossos comportamentos, né? Então, essa mutualidade que ele diz, ele começa a enaltecer. E óbvio que eu concordo muito que isso é um caminho sem volta, essa conexão massiva entre todos os aparelhos que estão à nossa volta durante a nossa rotina. Então, a mutualidade desse capítulo, quando ele diz mutualidade nesse capítulo, é exatamente quando nós temos várias decisões que antes nós precisávamos tomar e as máquinas estão tomando para nós. É quando nós entregamos todas as decisões, ou a maioria das decisões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para facilitar ou não a nossa rotina, ou decisões que poderiam ser tomadas por a gente, mas já estão automatizadas, como às vezes eu estou na cozinha, vou dar um exemplo genérico aqui, mas eu estou na cozinha falando, minha água acabou, um dispositivo na geladeira escuta isso e já encomenda uma água. Vamos trazer para a realidade, minha cerveja acabou. A geladeira escuta, já encomenda e já traz para mim, já manda alguém entregar, com o drone chega a minha cerveja sem eu me esforçar, sem eu ter que tomar a decisão se eu quero ou não. É claro que é uma decisão é um exemplo muito genérico, proposital aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui dessa mutualidade que ele exemplifica ali. É quando as máquinas, repito, tomam decisões para nós e quando elas começam a conversarem entre si e ganhar a força de interação. E elas mesmo começam a ter as próprias atitudes. E aí, obviamente, eu vou deixar isso para um próximo vídeo, ele cita aí o icônico Exterminador do Futuro, onde a revolução onde as máquinas começam, né,
Vocês já viram o filme, acho que é o medo de todo mundo, todos os entusiastas futurólogos aí sempre citam quando veem robôs treinados para a guerra, já reagindo, já tendo comportamentos similares aos seres humanos e sozinhos, tudo programado. Então é muito da questão do até quando a máquina vai ter o próprio controle, vai depender do controle do ser humano. Até quando a máquina não vai... Quando é que será que a máquina não vai começar a reagir sem nós, sem a necessidade da nossa interação? Já existe casos que a gente faz isso. Os algoritmos que eu tenho na Netflix, por exemplo, que já me indicam uma série baseada nos meus gostos pessoais, é uma espécie de interação tecnológica que independe da minha decisão. Então, assim, aquilo ali já é o futuro de uma internet das coisas. E a TV está escolhendo as coisas que eu vou receber, que eu possivelmente vá querer assistir. E como está muito dentro do meu gosto, dentro dos meus gêneros favoritos, eu vou assistir. Então foi uma decisão que talvez eu não tomei. Em vez de eu procurar algo novo, algo que, enfim, que eu não procuraria, esse algo novo nunca chega para mim. E aí, né, as camadas, as bolhas, etc. Então a mutualidade nesse capítulo, que eu queria deixar aqui como reflexão para vocês, é exatamente isso. A conexão massiva entre os aparelhos tecnológicos e como isso influencia na nossa vida pessoal, profissional, né, de maneira benéfica ou maléfica, porque, como eu disse aqui no início do vídeo, essa conexão massiva e essa decisão que as máquinas tomam para nós sem a nossa ciência, sem a gente saber se isso é bom ou ruim para nós, nos tira a capacidade de decidir. E o ser humano ele precisa ter essa capacidade de decidir em vários momentos. Hoje mesmo eu vi um vídeo, aqueles vídeos que tem pesquisas, indicam, etc. Claro que muito sensacionalista, mas falando que o ser humano está ficando, que a tecnologia da informação está evoluindo tão rápido que está fazendo com que o ser humano fique cada vez mais burro. Porque confunde-se excesso de informação com excesso de conhecimento. O conhecimento aprofundado não está no excesso de informação. E aí quando a gente tem a tecnologia fazendo tudo pra gente, tirando a nossa capacidade de agir ou interagir naquele momento e participar das coisas do nosso cotidiano, a nossa mente vai ficando preguiçosa. Tudo bem que eu posso usar essa tecnologia muito a meu favor, né, para eu ganhar mais tempo, para poder fazer as coisas que eu realmente gosto. Eu gosto de ler pra caramba, então se eu tenho algo que vai me poupar em 1 hora do meu dia, 2 horas do meu dia usando a internet das coisas, vamos dizer assim, e eu usar essas horas para eu me dedicar à leitura, ou me dedicar à música, ou até mesmo jogar meus games que eu gosto, maravilha, eu estou sabendo puxar as rédeas da minha vida, mas até quando o ser humano está preparado para lidar com essa conectividade massiva entre as máquinas e entender que a gente precisa observar quais decisões estão sendo tomadas para nós sem que nós saibamos, né? O olhar crítico do ser humano sobre a tecnologia hoje em dia precisa ser muito mais afiado, né? Senão a gente vai cair na onda do que já acontece hoje. As pessoas simplesmente se renderam ao smartphone de maneira que a vida alheia se torna cada vez mais interessante do que a própria vida. E isso é um vício, né? O ser humano não está preparado. Na minha humilde opinião, por isso eu falei que Walter Longo às vezes tem exagerado quando chamou essa mutualidade e chamou as máquinas de indivíduos e de seres. Na minha opinião, acho que isso é complexo, porque o ser humano não está pronto para encarar tamanha evolução, tamanha mudança nos comportamentos, com tamanha velocidade, vamos dizer assim. Nós não estamos... Nosso cérebro não evolui com a velocidade que a tecnologia evolui. E a partir do momento que a tecnologia começa a evoluir sozinha e de maneira massiva e acelerada, a gente pensa que tem que acompanhar ou pensa que tem que, né, ter esses mesmos comportamentos, a gente surta. Então o ser humano ele ainda assim vai precisar ter muito cuidado com essa mutualidade da tecnologia, mas eu vejo com bons olhos, talvez um futuro que eu nem vá viver, mas essa conexão massiva. É claro que o Exterminador do Futuro e tudo aquilo que acontece das máquinas quererem destruir a humanidade não vai acontecer, mas é uma coisa que talvez possa acontecer de outra maneira. Talvez as máquinas vá tomar cada vez mais o espaço onde os seres humanos deveriam estar se relacionando entre si
né, se relacionando entre si ficou feio, mas o espaço onde os seres humanos deveriam se relacionar enquanto indivíduos vivendo em uma sociedade, e não deixar que a internet das coisas ou essa mutualidade, essa conexão massiva resolva as coisas para ela, como por exemplo do futuro muito não tão distante, as pessoas se encontrarem no bar através de um óculos de realidade virtual. Então a conexão entre os seres humanos foi cortada, mas ainda existe a conexão. Eu reconheço o lado bom. Se eu tenho um parente que mora no Japão e eu quero estar mais próximo dele, eu posso usar uma tecnologia que faça isso, mas se eu estou na mesma cidade que a outra pessoa e eu, em vez de convidar ela para ir no barzinho tomar uma cerveja comigo, eu simplesmente fico trocando mensagens com ela no WhatsApp, a tecnologia ela aí quebra esse encontro entre as relações humanas verdadeiras. Isso foi falado até na efemeridade, nas relações efêmeras. Então é um capítulo que vai ter vão ter viagens legais aqui, mas para vocês refletirem, né? Quanto que a tecnologia está tomando decisão da nossa vida sem que a gente saiba, e quanto de positivo existe nisso, muito, claro, e quanto de negativo existe nisso, muito também. Eu acho que sim. No próximo vídeo a gente continua falando desse capítulo mutualidade. Vou fazer 3 partes também para ficar padronizadinho, porque tem outros pontos que eu gostaria de explorar, de reflexões. Walter Longo, muito obrigado por esse livro e muito obrigado mesmo por, antes de fechar o vídeo aqui, por esses 2 livros aqui, ó. Depois eu falo deles, né? Mas o livro que acabou de ser lançado, né, do Walter Longo, O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia, e Insights para um Mercado em Transição. Vamos falar muito deles aqui. Eu não sei se vai ter séries, porque os livros são longos, mas certamente eu vou falar deles por aqui. Beleza? Eu vou ficando por aqui e fui!